Pois é, nossos caros ouvintes, agora entrando no cenário internacional, vamos falar aí o que aconteceu de mais expressivo nessa semana. Como vocês já sabem, Israel e Irã entraram em conflito no dia 13 de julho, onde Israel atacou utilizando pelo menos mais de 100 aeronaves e com dezenas, se não centenas de alvos iranianos, beleza? Após esse ataque, Hudson, o Irã começou a resposta, o que se resumiu em ataques de mísseis hipersônicos até então nunca utilizados e uma grande gama de drones. No dia 22 de julho, nossos caros ouvintes, os Estados Unidos entraram na guerra para valer, porque a gente sabe que os Estados Unidos apoiam Israel, isso há longa data, mas aí eles entraram. A gente comentou isso semana passada. Sim, a gente antes fez mesmo do ataque. Antes do ataque, a gente tinha comentado sobre isso, notícia da semana que a gente fez em modelo live. Sim. A gente tinha comentado sobre isso, da possível presença dos Estados Unidos, participação direta dos Estados Unidos na guerra, e sei lá, 30 minutos depois do episódio, aconteceu. E não foi qualquer ataque. Foi um ataque utilizando armas nunca vistas em operação. Quais seriam essas armas? Primeiro, os bombardeiros B-2, que é um caça, e o nome do míssil é Tomahawk, conhecido como quebra-bunker. Lembrando que o alvo principal foi a usina nuclear, ou melhor, a instalação nuclear de Fordon, né? E uma das principais usinas nucleares do Irã. O Irã respondeu atacando uma base aérea estadunidense localizada no Catar. E, assim, a gente vê muitas coisas nas grandes mídias, tanto na mídia iraniana, quanto na mídia israelita e norte-americana, mas alguns analistas militares colocam que esses ataques, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, ficou aquém do que vem sendo propagado. Ou seja, o programa nuclear do Irã não foi destruído e a participação dos Estados Unidos no Oriente Médio continua ainda muito grande. Nos meus estudos pessoais, assim, eu vi alguns vídeos que antes desse bombardeio da instalação nuclear de Fordon, houve diversas presenças de caminhões ali nessa instalação. Possivelmente esses caminhões retiraram os materiais nucleares, principalmente as máquinas que fazem o enriquecimento do urânio, então retiraram. Ou seja, quando os Estados Unidos bombardeou, já não havia muita estrutura ali nuclear ali presente. E só para especificar, essa arma que os Estados Unidos usou, que é a destruidor de bunker, ela é especializada por quê? Porque ela consegue, antes de explodir, ela consegue cavar cerca de 100 metros para baixo da terra, assim, e explode lá dentro. Ou seja, o Irã, que tinha feito essa instalação debaixo de uma montanha com total segurança, só os Estados Unidos conseguiu ter a arma para quebrar esse bunker. Lembrando que foi uma arma nunca utilizada. E entre os dias 23 e 24 foi declarado um cessar-fogo, ou seja, ali o fim da guerra, pelo menos de forma momentânea. Tanto Israel quanto o Irã decretaram vitória, o que é algo muito curioso, né? Convenhamos. E aí essa guerra vem sendo chamada de Guerra dos 12 Dias. Essa coisa de decretar vitória eu acho muito engraçado, porque assim, o Irã foi atacado. Certo. E agora está abrindo mão de atacar Israel. Eu acho que isso, de certa forma, demonstra uma fraqueza do governo. E ele foi atacado duas vezes, porque ele foi atacado pelo Israel e posteriormente pelos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos ele entrou nessa guerra por uma decisão exclusiva do Trump. Trump e os órgãos militares, porque o Congresso americano não havia aprovado essa medida. O que gerou muito protesto. O que gerou uma crise política lá nos Estados Unidos também. Porque o Trump, ele sozinho, por ele mesmo, ele decidiu tomar essa decisão. Só mais uma notícia complementar. No auge do conflito, o parlamento iraniano lançou uma ordem de fechar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um dos estreitos mais importantes do mundo. E por quê, Hudson? Passa ali 20% de todo o petróleo produzido no mundo. Então, ou seja, caso isso fosse colocado... Eu acho que não chegou a ser colocado, porque agora veio o cessar-fogo e o final da guerra, não chegou a ser colocado em prática. Mas caso fosse colocado em prática de fato, geraria uma crise mundial a partir do petróleo. De estrutura, né? Porque 20% do petróleo mundial passa por ali, então abalaria todo mundo. Sim. O mundo todo, de fato, seria abalado por isso.
Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um corte do Notícias da Semana do nosso Dialética Podcast. Para você que gostou, basta se inscrever no nosso canal e acompanhar semanalmente Notícias da Semana, entre outros quadros. Para você que quer ajudar a gente, o Pix estará na descrição. Lembrando sempre que nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da sua ajuda para a continuação desse nosso serviço.